Olá, amigos e irmãos do canal Verdade das Escrituras. Como vocês estão? Tudo bem? Estavam com saudade de mim? Gente, eu fiz um hangout, né, quase 2 semanas atrás. Tô já querendo marcar aí com o pessoal pra gente fazer outro, mas falta tempo. É, eu dei não foi bem uma parada, mas às vezes fica complicado fazer vídeo toda semana e correria e trabalho e crianças e família e tal. Então vocês me perdoem. Eu tô voltando hoje justamente para falar de um assunto que foi falado nesse Hangout. Se eu não me engano, é o último vídeo aí do canal. E, e na verdade, o que aconteceu? Eu quero falar isso para vocês, mas quem me mostrou isso foi um amigo nosso, um amigo meu, o Clayton. Ele que falou, eu acho que eu toquei nesse assunto no Hangout. E ele falou, então, mas aí tá falando de uma coisa assim e de uma coisa diferente na sequência. E quando ele leu pra gente, já captei. E depois eu fui ler também. E só tenho a agradecer a ele. Então, Clayton, muito obrigado por ter me mostrado isso. E é fantástico, e é verdade, e é exatamente como você falou. Hoje eu consigo ver dessa forma. Não me lembro se passei por isso ou não li, mas não conseguia ver. Mas a partir do momento que você me mostrou, eu já pude contemplar. Então, muito obrigado e um grande abraço para você. Gente, esse texto que o Clayton me mostrou e que eu vou passar aqui, e se ele ficar bravo comigo, eu vou ter que tirar o vídeo do ar, tá? Se ele falar assim, ó, não, eu que falei, não é pra você gravar não, aí a gente vai ter que cortar. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Mas em todo caso, é, Mateus, no capítulo 3, logo a partir do verso 1, eu vou ler tudo para dar um contexto melhor. E diz assim, né? Mateus 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, olha só, ele estava fazendo um papel para o qual ele foi chamado, ordenado, ou ele foi conduzido pelo próprio Espírito do Pai. E ele ensinava para as pessoas: arrependam-se, né? O reino dos céus está próximo. Então ele, para aquelas pessoas que ele via que estavam ali para receber, que estavam de coração aberto, sinceras para receber o que ele estava dizendo, ele falava o que a pessoa deveria fazer. Arrependam-se. Porém, quando ele via que pessoas que estavam ali apenas para bisbilhotar, para ver o que ele estava fazendo, ele já mandava logo raça de víboras. Por que será? Será que esses homens eles só eram fariseus? Será que eles não tinham nada de errado? Será que a religião na época estava tudo ok, estava tudo correto? Será que João chamou eles de raça de víboras à toa? Eles foram ali. Por que motivo ele chamaria esses homens, ele insultaria esses homens, ou ele agrediria verbalmente esses homens, se esses homens não estivessem fazendo nada de errado? Entendem?
nós temos conhecimento de que João estava do lado do bem. E esses homens estavam bisbilhotando o que João estava fazendo. E João estava insultando verbalmente esses homens. Então quer dizer, se João estava do lado do bem, esses homens não estavam. O que eles faziam? O que mais fala aqui que pode servir como adjetivo para esses homens, a não ser que eles eram fariseus e saduceus, que eles eram sacerdotes, que eles eram religiosos, porque fariseu e saduceu eram as religiões da época. Né? Então, tinha algo de errado. Tinha algo de errado na religião. Algo acontecia ali que não estava de acordo com o que João entendia por honesto. O que João entendia que seria verdadeiramente espiritual aos olhos do Criador. Aí ele continua no verso 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E ele continua mostrando para esses homens, falando de forma veemente, de forma dura, porque esses homens estavam no caminho errado. Olha só. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Para quem que ele estava falando? Veja, perceba, ele estava falando para esses homens. Para o pessoal, para o povo, ele falava de forma mais amena, de forma mais contida, de forma mais cuidadosa. Né? Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Isso era para o povo. Olha para os fariseus. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha a maneira que ele falava para os religiosos e a maneira que ele falava para o povo, era diferente. E aí ele continua, verso 11. E foi aqui onde eu ainda estava enganado e o Clayton me mostrou para o pessoal que estava ali junto na sala de bate-papo, no Hangout, e creio eu que as pessoas também que assistiram puderam captar, perceber, aprender sobre isso. Porque, qual é o ponto? Né? Nós aprendemos na religião que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E até então, esse fogo parece coisa boa, com o Espírito Santo e com fogo. Quantas vezes nós não oramos pedindo para que Deus viesse com fogo, batiza com fogo, desce com teu fogo? Quantas vezes nós não ouvimos isso nos púlpitos e também entre o povo da comunidade evangélica protestante? Quantas vezes nós não ouvimos isso? Deixe aí seu comentário. Você nunca ouviu isso ou você nunca falou isso? Você querendo ser batizado com fogo. E olha, lendo agora o verso 11 e 12, olha o engano que nós estamos. Preste atenção para a gente ler o contexto. Nós fomos ensinados dentro da igreja, dentro da religião, a ler a Bíblia de uma forma que parece que cada versículo tem o seu próprio valor, o seu próprio contexto. Mas o que nós temos que saber e aprender é que quem escreveu as cartas, os livros, os textos, as pessoas não colocaram versículo. Eles estavam escrevendo uma carta, um livro. É como se você, quando você está escrevendo um e-mail hoje, ou uma carta que você escreveu no passado, você não colocava versículo, você estava narrando uma situação ou contando uma situação para alguém. Da mesma forma, essas pessoas,
fizeram assim. Então, não é que cada versículo seja particular. Não. Está tudo dentro do seu contexto. E por isso que eu fiz questão de ler desde do verso 1 do capítulo 3 de Mateus. E aí ele diz assim, ó, no verso 11. Veja que ele estava falando de uma forma carinhosa, cuidadosa com o povo, e de uma forma mais agressiva com os religiosos. E aí ele vai continuar fazendo essa separação, no verso 11 e 12. E ele diz assim: eu os batizo com água para arrependimento. Ou seja, eu mostro para vocês que vocês têm que se arrepender. Eu estou ensinando vocês que vocês têm que se arrepender. Mas, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele está falando do nosso Salvador, aquele que morreu por nós. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu volto a perguntar, quantas vezes nós não pedimos para ser batizados com o Espírito Santo e com fogo? Quantas não foram as vezes? Comigo já aconteceu inúmeras, mas esse erro já não o praticarei novamente. Olha o verso 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. Conseguiram captar? Conseguiram entender que, olha só, desde o verso 10, João vem fazendo uma separação entre um povo e outro. Desde o verso 1, na verdade, você pode perceber isso, lendo que ele trata o povo de uma maneira e os religiosos de outra. Mas aí no verso 10 fica muito claro, ele diz, ó, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, a árvore que der bom fruto, o que ele vai fazer? Ele traz a pá em sua mão, limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro. Ou seja, a árvore que dá bom fruto, as coisas boas, o trigo no celeiro. Ele está fazendo analogias que mostram o lado bom. As pessoas que serão, como está dito aí no verso 11, as pessoas que serão batizadas com o Espírito Santo. Conseguem entender o que eu aprendi e o que eu estou querendo passar para vocês? Porém, olha só, a continuação do verso 10, ele diz assim, ó, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, a árvore que der bom fruto, o bom fruto vai ser, a árvore boa vai ser preservada, né? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A árvore que der bom fruto será preservada, mas a que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o fogo traz uma ideia de quê? De condenação, de juízo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, para o grupo da árvore boa, e com fogo, que é a árvore má, que será lançada ao fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Gente, eu penso, para mim ficou claríssimo, né? Eu espero e penso que para vocês também deva ter ficado. Se não, voltem aí e leiam todo o capítulo 3 de Mateus. Mas para mim ficou claro que no verso 10, 11 e 12 ele fala de fogo. Mas no verso 11 eu tinha para mim, como sendo um fogo, parecia bom, porque está junto ali com o Espírito Santo, né? Que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porém, quando você lê o contexto, você vê que tanto o verso 10 quanto o verso 12, a ideia do fogo, o contexto do fogo, não é bom, é mau, é ruim. É o fogo que nunca se apaga, é a árvore boa, a árvore ruim, a árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, né? Então,
esse fogo não é bom. Esse fogo é juízo. É o fogo que nunca se apaga. É morte eterna. Espírito Santo, sim, é vida, vida eterna. Então, quando João diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não que sejam os dois para uma mesma classe de pessoas, não. É o Espírito Santo para a árvore boa. É o Espírito Santo para o trigo. É o Espírito Santo para os escolhidos. É o Espírito Santo para os obedientes. E é fogo para a árvore que não dá bom fruto. A árvore que será cortada. É fogo para aquele que vai ser queimado como a palha. É aquele que não obedece. Então, é mais um véu que cai e passem adiante. São esses detalhes, esses enganos que nós temos que nos livrar, que nós temos que passar adiante, mostrar para o nosso próximo. Isso é o id, e falar as coisas, as verdadeiras coisas das boas novas. Eu quero mais uma vez aqui deixar um agradecimento muito, muito, muito grande ao Clayton. Muito obrigado ao pessoal que participou do Hangout. Estou planejando aí convidar o pessoal para um próximo e vou em breve aí tá dando uma data, fazendo um convite, se for possível, se as pessoas puderem aceitarem, a gente vai estar fazendo mais um Hangout. Porque todo mundo aprende, todo mundo tem a oportunidade de falar. Tá difícil arrumar tempo para gravar, para editar vídeos. Então, eu penso que se eu postar um vídeo por semana e fizer um Hangout uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, a gente consegue continuar falando aí daquilo que é interessante para as pessoas que estão buscando aí conhecer a verdade a respeito do nosso Pai, do Criador dos céus e da terra e do nosso Salvador. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.